Bem. A gravação. Vocês ficam prontos ou esperamos um pouco? Não, nós vamos começar. Sim? Vamos começar. Bem. A primeira pergunta aqui é como a energia criativa se expressa nos mundos kármicos. A energia criativa, além dos mundos kármicos, além dos mundos da lei evolutiva superior e além dos níveis, dos patamares cósmicos do equilíbrio, tem uma característica que se expressa sempre através da necessidade. Não existe expressão de energia criativa se não tem relação com a lei da necessidade. Então, se a energia encontra a necessidade, a assistência da energia daquela necessidade é uma manifestação criativa. Acontece com os universos kármicos que muitas vezes certas humanidades, principalmente, eles interferem na lei da necessidade. Então, a energia criativa não tem muita manifestação, só tem manifestações básicas, manifestações muito básicas. Então, nossa humanidade, por exemplo, é uma humanidade que interferiu muito a energia criativa, porque é uma humanidade que não fica em sintonia com a lei da necessidade. Então, o primeiro que temos que ter clareza é que um acto criativo é um acto necessário. Então, em nosso universo planetário, o comportamento da humanidade é muito superficial. Sim? Não é um comportamento elevado. Não tem síntese o comportamento. Não tem equilíbrio, não tem harmonia. Então, em nosso planeta, a humanidade não permitiu manifestações médias ou elevadas de criatividade. São os níveis internos do planeta, são os níveis subjetivos do planeta, a energia da criatividade se manifesta sem interferências. Então, em todos os acontecimentos que esta humanidade desenvolve, a falta de criatividade é uma condição. Só muito poucos seres aqui conhecem o segredo da criatividade e podem ser ferramentas, canais da criatividade. Quer dizer, canais para que se manifeste o necessário. A maioria das tendências humanas não tem nada a ver com a lei da necessidade. Quiser perguntar alguma coisa disso? Bem. Se escuta bem? Sim. Bem. Como é que se caracteriza uma consciência pioneira? A principal característica da consciência pioneira é que ela tem uma vocação por aquilo que é desconhecido, por aquilo que fica oculto para a maioria. O pioneiro tem a capacidade de sintonizar o desconhecido e, através dessa capacidade, dessa receptividade de sintonizar o desconhecido, o pioneiro abre o caminho para o resto, para aqueles outros seres. Então, sempre que acontece que uma grande etapa, um grande ciclo vai se fechar, existem pioneiros que abrem caminho para um novo ciclo, que são eles quienes permitem encarnar a energia do novo ciclo em sua própria consciência e trabalham fluidamente em equilíbrio para que sua consciência seja um adelanto do futuro. Então, nesta transição do planeta, existem seres pioneiros, como sempre existiram seres pioneiros no começo
de um novo ciclo. E hoje, esses seres pioneiros, o que faz principalmente é tender um ponte entre a consciência cósmica e a consciência planetária. Eles são receptivos dos estímulos cósmicos que vêm para a consciência dele através do próprio cosmos interno e, liberando esses estímulos, se instalam, se implantam sementes que ocultamente começam a irradiar as energias futuras. Então, os pioneiros têm uma tarefa muito importante, porque são uma ferramenta das hierarquias, são uma ferramenta da própria hierarquia interna, da própria consciência interna, e através da própria consciência interna, são hierarquias planetárias, são canais das hierarquias planetárias, das hierarquias solares, das hierarquias cósmicas. Então, segundo a capacidade, segundo a maturidade do pioneiro, é aquilo que ele vai a manifestar, aquele serviço que ele vai fazer. Então, os seres têm que despertar, na medida de suas possibilidades evolutivas, para o pioneirismo. É muito importante que o ser fique preparado para o pioneirismo, porque todos os seres que têm a intenção de conhecer seu próprio interior têm potencialmente a tarefa de ser pioneiros. É o mesmo também sobre os grupos evolutivos. Sale muito longe o som. O mesmo é como os grupos evolutivos agora, que também são grupos pioneiros. O Sim, trabalho grupal evolutivo. os grupos que têm uma condição evolutiva, em termos de atualização, os grupos que ficam atualizados são grupos pioneiros. Então, o pioneirismo pode ser individual, que acontece, e pode ser grupal. Mas também os grupos, para ficar nessa frequência, nessa sintonia pioneira, os grupos têm que ser muito flexíveis, têm que ficar receptivos, têm que ficar com a intenção de se transformar, com essa intenção de transformação, porque se o grupo fica estancado, se o grupo fica inércico, a condição de pioneirismo se dissolve, sim? O grupo tem que ter uma condição de se atualizar continuamente, tem que ter uma condição de desapego, de renúncia. Se não tem condição de renúncia ou de desapego, tanto o indivíduo como o grupo começa a ficar atrasado, sim? Começa a ficar fora de sintonia com aquilo que o pioneiro tem que fazer, porque o pioneiro não recebe uma indicação e só vai receber essa indicação e toda a sua vida vai trabalhar com essa indicação. Uma indicação tem que ser cumprida, mas o pioneiro tem que receber, vai receber muitas outras indicações. Então, ele tem que ter um ritmo, sua consciência tem que viver com essa qualidade que se fala, com essa qualidade que se fala de eterno presente. Se aquela qualidade que se fala de eterno presente, que é o resultado, a consequência da sintonia da consciência do pioneiro com a mônada, com a alma, com o ser interno, então passa a ficar envolvido em forças dissuasivas, porque o pioneiro é provado até o último momento como todos os seres, sim? Tanto os grupos pioneiros como os indivíduos pioneiros. Então, a atualização do pioneiro e a vocação de conhecer o desconhecido é fundamental. Como a energia da nova polaridade estimula a consciência externa do ser
ir para dentro e para cima. Como a consciência aprende a não cair para baixo e manter-se estavelmente em cima. O ser tem que gerar condições, porque a energia todo pode fazer. A energia tem as condições para fazer tudo, mas o que a energia não pode fazer é artificialmente, sim, gerar receptividade em nosso ser, artificialmente gerar entrega no ser, vocação interna. A energia não pode fazer isso. Esse é o trabalho que tem que fazer a consciência. Então, para que a nova polaridade possa estimular a consciência do ser para ir para cima, tem que encontrar condições no ser que permitam esse movimento superior, esse movimento expansivo, essa atividade expansiva na consciência do ser. Então, a energia coloca o estímulo, mas se o estímulo não encontra condições receptivas, suficientes condições, então aquele estímulo não vai a prosperar, não vai a gerar uma ampliação da consciência. Então, a energia coloca à disposição de todos os seres que ficam presentes hoje em volta da Terra, coloca estímulos, coloca propostas, mas só aqueles em condições de receptar a proposta e de alimentar sua consciência com a essência da proposta, vão a responder, vão a ampliar-se, vão a ficar reconhecidos pela própria energia como canais, como ferramentas do plano evolutivo. Então, o ser necessita isso, o ego necessita isso, a personalidade necessita isso. O ser interno não tem problema com isso. O problema é que o ser interno recebe os estímulos hierárquicos, tenta passar para o ego e a personalidade, mas se não existe receptividade, aquilo não pode prosperar. Sim? Não tem futuro aquele estímulo. E isto de que uma vez que a consciência logrou certa sintonia, como é que aprende a não cair para baixo e manter-se estável na cima, tem que ver com a distância que ela reduziu com seu próprio ser interno. Se ainda a distância é muito longa, não pode fazer esse trabalho. Tem que se reduzir o padrão vibratório do ego em relação ao padrão vibratório da alma. Se o ego tem um padrão vibratório muito perto das forças dissuasivas, então aquilo não é possível. O trabalho de aproximação para a vida interna é a redução da distância entre a vibração da alma e a vibração do ego. Então, para que o ser pueda ficar em cima de maneira estável, o ser tem que ter um estado de harmonia e equilíbrio que tem sua origem, sua fonte, em a sintonia, em alinhação com a alma, com o próprio ser interno. Ele tem que ficar atento para não ficar envolvido, identificado com as forças inestáveis da matéria, as forças dissuasivas, as forças retrógradas, involutivas, porque a inestabilidade do ego e da personalidade tem que ver com aquela identificação e que o jeito para desenvolver sua vida por parte do ego e da personalidade, o jeito termina sendo o desequilíbrio e a desarmonia. A maneira termina sendo essa, viver sempre em desarmonia e em desequilíbrio. Então, o ser tem que ter a fonte interna como sua própria meta. E o que colabora muito com o ser é que ele fique atento para que seus padrões de vida, seus padrões de conduta, não sejam, sim, um alimento das metas pessoais,
das metas individuales, das metas egoístas, que seus padrões de vida, seus padrões de conduta, ¿sí?, alimentem a relação da consciência do ser com metas universais, com metas superiores, altruístas, ¿sí?, com metas solidárias. Então, quando o ser tem uma meta superior, ele trabalha principalmente e unicamente com essa meta superior, que ele vai para embaixo, é muito difícil. Mas a dificuldade do ser é só ter uma meta. Por isso, em seguida, vai para embaixo. Porque sua atenção está centrada em uma multiplicidade de metas egoístas, pessoais, individuais, que não permitem ao ser ficar unificado em consciência. Quando o ser pode perceber uma meta superior em cima de todas as metas pessoais egoístas, e ele centra sua atenção e centra a donação de sua consciência para a assistência daquela meta, que é o mesmo que falar da assistência do plano evolutivo, então pode acontecer essa estabilidade e que ele pueda se manter mais arriba, na cima. Acá perguntam que condições necessitamos para não encarnarmos nunca mais. As condições são diversas, porque o término encarnação é um término que vamos encontrar tanto na lei do karma, mesmo que na lei evolutiva superior, e mesmo, se é necessário, na lei do equilíbrio. Porque encarnar significa questões diferentes segundo qual é a lei que está dirigindo a consciência do indivíduo. Então, quando você fica na lei do karma, encarnar é um fato cíclico, quase contínuo. O ser necessita continuamente períodos encarnatórios, tandas encarnatórias, etapas e ciclos contínuos de encarnação. Porque é o único método, é o único jeito que tem a lei para que o ser pueda treinar. Porque se o ser tem espaços muito extensos, ¿sí?, entre uma encarnação e outra, o processo é muito lento, o processo vai devagar, ¿sí? Então, o ser encarna segundo a lei que rige sua consciência e segundo as necessidades evolutivas do próprio ser e de conjunto de seres, quer dizer, do conjunto de mônadas. Então, um ser que esgota tudo o que ele tinha que fazer karmicamente, vai trabalhar com as encarnações com uma qualidade muito diferente, bajo lei evolutiva superior, já dirigido pela lei dos ciclos, onde o ser encarna, mas encarna de uma maneira diferente, porque aqui dizem que condições necessitamos para não encarnarmos nunca mais. E qual é o apuro para não encarnar? Porque o ser pode ficar apurado para não encarnar. Se aquilo que oferta o cosmos, que nós falamos de encarnação, é o melhor que o ser pode receber se o cosmos está ofertando isso. Então, o ser tem que ficar esquecido de estas questões, desde quando ele vai a encarnar, se ele pode ter uma oportunidade de onde seguir seu processo evolutivo, sem ter que encarnar, quer dizer, sem ter que mergulhar nas leis da matéria. E é muito diferente mergulhar nas leis da matéria, ¿sí?, com condições kármicas, encarnatórias, que com condições encarnatórias dirigidas pela lei evolutiva superior. Porque os seres pensam que sempre que uma pessoa encarna, sempre vai ter problemas. Ele vai ficar atrapalhado com problemas, vai ficar sempre com uma vida complexa, ¿sí?,
Então, isso não é assim, porque os seres que encarnam com condições da lei evolutiva superior têm vidas em harmonia, em equilíbrio, têm vidas de coligação com as leis cósmicas daquele planeta, daquele sistema solar, que é uma manifestação, é uma relação de luz pura. Não existe nenhum tipo de problema. Você não tem problema encarnando com a lei evolutiva superior ou a lei do ciclo. Mesmo as hierarquias, que muitas vezes encarnam em certos patamares para poder fazer serviço, para poder desenvolver ações de serviço, mesmo a presença da hierarquia, aunque não pueda ser percebida, quando ela fica coligada, ¿sí? Polarizada em um universo onde as encarnações, ¿sí? Onde todos esses mecanismos, esses aparelhos evolutivos ficam presentes e ativos, mesmo a hierarquia está fazendo um serviço y su presencia en los mundos materiales, que son mundos principalmente donde los seres encarnan, ¿sí? Está haciendo una tarefa de servicio y permitiendo con eso a facilidad de otras conciencias que no tienen ese nivel evolutivo para poder ficar estimuladas en la materia para desenvolver experiencias más elevadas, ¿sí? ¿Se va entendiendo que vamos hablando? ¿Sí? Entonces, esta cuestión, lo que nos necesitamos para no encarnar nunca más, es necesitamos sintonizar o que energía, momento a momento, coloca para nós, y que ese sea nuestro propósito único, o eterno presente, o momento a momento, o ser, para dejar de reencarnar no mundo kármico, necesita ter atitudes que são adelanto do futuro, atitudes próprias da lei evolutiva superior, para onde a consciência do ser vai se encaminar. Porque se o ser não tem funcionamento receptivo para poder perceber, sintonizar e irradiar as bases da lei evolutiva superior, então quer dizer que ele tem que ficar ainda preso da lei do karma, preso da lei do karma e das circunstâncias encarnatórias que a energia e os senhores do karma consideram que ele tem que transitar, que viver. E lembremos que não é castigo encarnar. É castigo encarnar para aqueles seres, ¿sí? Que siempre fican en busca da comodidade, dos benefícios egoístas, e como o mundo da matéria muitas vezes não paga a ele com o que ele está esperando receber desses mundos. Então, a encarnação não é um castigo, é uma oportunidade que a luz da vida cósmica oferta para aqueles que não podem ficar em outra situação, porque a encarnação é um campo de luz que recebe o ser como oportunidade para poder sair da oscuridade. Perguntam aqui qual é a diferença entre a alimentação evolutiva e o veganismo. Existem diferenças muito interessantes, porque, de modo geral, as pessoas pensam que o mais elevado que existe é o veganismo. E do ponto de vista natural, do ponto de vista convencional, racional, desta cultura planetária, é certo, porque é muito importante que a alimentação do ser e que os hábitos do ser, ¿sí? Não sejam cúmplices, não sejam cúmplices da matança dos animais, do sacrifício dos animais, ¿sí? E é muito bom isso. Não utilizar coisas de couro, ¿sí? Não comer cadáveres, é muito bom. Mas o problema que tem muitos veganos
é que ele ainda não tem a maturidade para ficar em uma posição que permita que a mesma qualidade de amor que eles podem gradativamente liberar para os animais, puedan ser liberados para tudo. E para tudo significa para o reino vegetal, para o reino animal e para toda a condição que tem a vida planetária ou que pode ofertar a vida planetária nesse processo atual da transição. Mas para eles é importante, só importante, os animais. Então é muito comum que um vegano, no momento de preparar os alimentos, para ingerir os alimentos, para a ingesta dos alimentos, que o vegano seja muito diferente com os vegetais. Ele trata os vegetais como a consequência lógica de não poder comer animais. Então, não vemos, geralmente, os veganos tratando com cuidado, com delicadeza, sim, com amor, os vegetais. Personalmente, he visto veganos que tratam os vegetais como se fueran, não sei, qualquer coisa. Eles vinham de comprar no supermercado, sim, suas vegetais e tiravam em cima da cozinha aí na pileta, sim, como se não fosse nada. Desse modo, eles não tratariam um cachorro, um cão, não tratariam um cavalo, sim? Mas sim tratam muitos veganos os vegetais com essa indiferença. Então, na alimentação evolutiva, o ser que já tem essa condição de ser considerado um praticante de alimentação evolutiva, ele tem uma abertura de consciência que reconhece e assiste a essência presente em tudo, não só nos animais. Ele tem uma consciência mais ampliada, mais equilibrada, mais harmônica, donde oferta sua consciência como uma ferramenta de assistência e de equilíbrio para todo o que existe. Tenta ficar atento, receptivo, para confirmar aquilo que a hierarquia fala, que no reino mineral existe a vida e a essência, que no reino vegetal existe a vida e a essência, que no reino animal, que no reino humano, no espiritual, no monádico, no divino, no logoico, em todos esses reinos e ainda mais que isso, em outra região do cosmos, ¿sí? Existe vida, essência, consciência. Então, não é discriminativo um ser, não é discriminativo um ser que já está transitando a alimentação evolutiva. Mas muitos veganos ainda discriminam e não têm essa consciência de poder confirmar que tudo tem que ser tratado como o que é realmente, que é manifestação de vida, de essência, de consciência, de energia. Aqui perguntam como ajudar a outro ser, a outro, como ajudar a outro a não ser tão emocional ou sentimental. Transformação da consciência. O único que nós podemos fazer com seres que têm um corpo emocional, sim, muito desbordado, ou que não tem maturidade o seu corpo emocional, é tentando manter nossa própria consciência psíquica elevada. Porque esse ser necessita ter um exemplo prático desse equilíbrio emocional, desse equilíbrio também mental, porque você não pode ter o corpo emocional equilibrado, sim? Não pode levar maturidade para o corpo emocional, não pode ofertar maturidade se você não pode elevar a mente para um encontro com a essência interna, com a vida interna.
Então, o mesmo que você tem que fazer com seu próprio corpo emocional, que é elevar a mente, para que a mente pueda ser um espelho disponível para irradiar as energias para o corpo emocional, o mesmo fato que faz para você é o mesmo fato que faz para outro. Porque você não tem duas coisas para fazer na vida. Todos temos o mesmo para fazer. Elevar o corpo psíquico para o encontro com a lei interna, com a vida interna. Então, se você faz isso para você, é o único que pode você fazer para outro. Então, você não pode pedir a outro, falar com outro, dizendo, você tem que madurar, tem que ver como fazer para a maturidade de seu corpo emocional. Você tem que crescer. Você não pode falar isso, porque aquele outro não pode fazer isso porque você pida. Mesmo que ele quiser, se não tem clareza para o procedimento, para o protocolo, para a cerimônia que pode instalar isso em sua consciência, não vai acontecer nada. Então, você tem que abrir caminho ao seu próprio mundo interno e irradiar essa questão para aquele outro. Se você fica sempre perto de uma pessoa que tem essa condição, você tem que ter clareza que seu trabalho e sua colaboração é abrir caminho para o próprio mundo interno de você. Então, essa irradiação começa a fazer seu trabalho naquele outro. Em todos começa a fazer seu trabalho. Onde um ser tem essa atitude, e geralmente são seres pioneiros, porque a maioria dos seres neste planeta não tem essa condição, não percebem essa necessidade. Então, aquele que percebe que a única maneira de fazer seu contributo para o mundo e seu contributo para as pessoas é elevar sua mente para um encontro com a vida interna, é um pioneiro. Então, esse é o trabalho também dos pioneiros, sim? Elevar sua própria consciência psíquica para o serviço da humanidade. E a maioria desse serviço é oculto e silencioso. Sim? Uma coisa que também serve é que um ser se percebe que ele tem um estímulo interno para compartilhar aspectos do novo conhecimento, da nova energia, sim? Da nova polaridade do planeta, da nova instrução. Se ele tem estímulos, tem que passar algumas coisas para aquele outro. Porque muitas vezes a energia de um estímulo, a energia de um novo conhecimento, da nova instrução, tem poder transmutador, tem um poder oculto transmutador. E isso é muito bom, é muito importante. Sim? Qual deve ser o contributo da educação, professores, pais, para esta nova polaridade e transição planetária? O contributo principal é que o ser pueda trabalhar no caminho da síntese em sua própria consciência. Quer dizer, você não pode colaborar, cooperar com isto que falam aqui, de educação, contributo de educação, se não tem feito em sua própria consciência a coligação com seu ser interno. Porque a educação, o termo educação, olhado, visto dos níveis internos, quer dizer cooperação na maduração dos corpos de outro ser. Isso é educação. Educação não é transmitir informações racionais, concretas, especulativas. Educação não é preparar a outro para que ele seja mais que os demais, que fica acima dos demais, que pode usar os demais. Educação é o processo de assistência da maduração dos trajes, das vestimentas, da personalidade. Se um ser tenta cooperar com
a educação de outro ser e ele mesmo não tem maturidade mental, emocional, e suas ações são desequilibradas, então ele não vai educar. Ele vai a interferir. Por isso, os seres aqui na superfície da Terra que receberam genuína educação são muito poucos. Porque eles não ficaram perto de seres que tinham feito aquele trabalho neles. Então, o educador tem que ter feito aquele trabalho em sua consciência. E tem que haver alcançado aquela possibilidade de se elevar, ir para o mundo interno, ir para sintonizar o mundo interno, de elevar sua consciência, para que sua consciência matura, em maturidade já, pudesse ser uma ferramenta do plano evolutivo. Então, o educador, seja um pai, um professor, um mestre de qualquer tipo, um instrutor, tem que ter feito isso. Tem que ter sua própria consciência psicofísica no nível de maturidade que necessita a energia para fazer dele uma ferramenta, um ponte. Quais são os principais fatores que contribuem para o desenvolvimento em nós do consciente direito, da intuição, e diz-se as iniciações? Os principais fatores que existem aqui é a capacidade do ser de transcender velhos padrões de vida, velhos padrões de conduta, e abrir caminho para a nova energia através da renovação, da atualização desses padrões de vida e de conduta. Se um ser não tem capacidade prática de se manifestar por meio dos novos padrões de vida e de conduta, então ele não tem em desenvolvimento consciente direito. Ele pode acontecer que nos níveis internos viva, transite alguma iniciação, mas ainda fica muito afastado da influência interna, o ego e a pessoalidade. Então, esse afastamento não permite o desenvolvimento do consciente direito, porque o consciente direito pode se desenvolver quando o ser, no nível da matéria, no nível da natureza tridimensional, da pessoalidade, ele é um campo receptivo da vida interna. Porque o consciente direito necessita um degrau de desenvolvimento vibratório mais elevado que o conjunto geral da humanidade. Porque o conjunto geral da humanidade, ele trabalha com o velho sistema dos chakras. Então, o consciente direito necessita uma atitude, necessita um processo elevado através das iniciações para que a base do registro no mundo tridimensional do ser fique sólida no campo interno da vida do próprio ser. Então, o consciente direito necessita que o ser pueda viver uma transformação em seus padrões de vida, na síntese, na simplificação da existência, na simplificação da própria vida. Um ser que é superficial, um ser que é frívolo, ¿sí? Não pode desenvolver o consciente direito, porque é incompatível o espaço da consciência, o espaço vibratório do ser, o espaço energético do ser, é incompatível com a superficialidade, é incompatível com a frivolidade. O consciente direito não tem compatibilidade com isso, porque o ser que é frívolo, o ser que é superficial, é um ser que ainda é agressivo para a realidade, é agressivo para si mesmo, é agressivo para a humanidade. Não se conhece nesta humanidade a definição de superficialidade, a condição de frivolidade,
como um matiz, como um fato relativo à agressividade, mas do ponto de vista interno, é incompatível com o consciente direito, com a agressividade da superficialidade e da frivolidade. Então, se um ser tem condições agressivas, instáveis, ele não pode desenvolver o consciente direito. Porque o consciente direito tem uma relação direta também com o novo código genético, com o GNA. Então, tem uma relação direta. Então, se o ser ainda não pudo transcender, dissolver, sim? Apagar em suficiente medida a agressividade em sua própria consciência, então é incompatível. Olá, está me ouvindo? Sim. Ah, ok. Estou aqui à frente do... Não está a ver-me, estou do outro lado. Se pode, por favor, irmão, ficar mais perto do microfone, porque sale com muito eco. Ok, Eco sim. se fala? Eco, sim. Sim, o som não tem microfone melhor, mas vou tentar, se me percebe, vou falar aqui um pouco mais perto da câmara. Bem, por favor, fale mais perto e fale devagar. Sim, vou falar devagar e mais perto. É o seguinte, algo que fica difícil de entender. Quando alguém faz alguma terapia, não é terapia energética, nem indicar à energia o que deve fazer. Não é isso que me refiro. Quer dizer, a energia é fazer o trabalho no corpo humano, como faz alguém que faz massagens, fisioterapia ou algo parecido a isso, ou outras técnicas para resolver problemas do corpo, dos músculos, das dores. Nesse trabalho, o terapeuta pode sentir alguma intuição em ir para determinadas zonas do corpo e sobre elas fazer alguma intenção de trabalho de cura usando a sua técnica ou a sua própria energia do seu próprio campo magnético do próprio ser humano. É muito difícil saber onde termina a técnica que se aprende e aquela que é aquilo que somos ou temos a intuição de fazer, sem com isso querer controlar nada. É algo que nós deixamos seguir. Como é que nós conseguimos saber se estamos a cumprir com a técnica que aprendemos na escola, num curso de formação, ou é algo que estamos também a acrescentar de nós próprios? Como é que sabemos isso? Sem estar a comandar a energia. Bem, percebimos a pergunta. Obrigado. Muito obrigado. Bem, é interessante. Porque aqui o irmão, ele fala que no momento onde ele está na aplicação da terapia, pode perceber, não é uma coisa fixa, mas pode perceber, através de uma indicação intuitiva, segundo as palavras do irmão, que ele tem que atender de uma maneira em especial, dentro daquele processo que está desenvolvendo, de uma maneira especial, o tratamento para aquela pessoa. Então, é muito simples. Se você recebeu intuitivamente, se intuitivamente você recebeu que tem dentro da aplicação tradicional, dentro da aplicação estudada no curso daquela terapia, se você recebeu internamente o que tem que fazer, só tem que fazer o que intuitivamente recebeu. Quer dizer, se você vai perceber algo, se já está funcionando você intuitivamente, então também intuitivamente vai receber outras ampliações, outras indicações. Sim? Se você necessita uma ampliação, uma indicação, uma instrução
relacionada à aplicação daquela terapia, então, se você já está trabalhando com um degrau de intuição, é aquela intuição que vai operar para ofertar o que você necessita, para passar para você aquilo que você necessita. Então, distinto é que um ser que tem feito todo um estudo de uma terapia, ele começa a ser experiências que não são intuitivas, que têm que ver com a ambição ou com posições que o ego, a personalidade tem sem trabalhar. Uma falta de maturidade. Mas se o ser já tem um certo funcionamento intuitivo, o único que tem que fazer é ficar muito atento e o mais impessoal possível para não distorcionar, não interferir a assistência intuitiva que começou a intervenir naquele caso, naquele momento. Porque a intuição é tudo o que nós necessitamos desenvolver. Você tem um título como terapeuta só para justificar ante a justiça que você está dando tratamento aos doentes. Mas se já você funciona intuitivamente, para você, o que estudou tecnicamente já não tem importância. Porque os seres, todos, temos como tarefa imediata, muito antes de que termine a transição do planeta, abrir o caminho para a intuição. E a intuição não é gratuita. Um ser que não tem condições, em termos de padrões de conduta e de vida, muito dificilmente vai ser intuitivo. Então, se o que você fala de intuição é realmente intuição, você tem que ficar muito atento para não afastar sua consciência do estímulo intuitivo que nesse momento falou para você, porque o estímulo intuitivo que se apresenta para a consciência de você é a alma falando para você, a vida interna falando para você. Então já não importa nenhuma técnica. Se aquilo é genuinamente intuitivo, você tem que velar, tem que ficar muito atento para custodiar que aquilo que do mundo interno está passando para você, que aquilo não seja interferido. Você tem que colocar toda a sua atenção para ser um custódio, um guardião daquele estímulo e poder aplicar aquele estímulo. Se a vida interna percebe que você, quando aplica aquela terapia, tem essa receptividade, tem em cima de todo a vontade de fazer aquilo que o mundo desconhecido passe para você através da intuição, então você gradativamente, você e qualquer outro terapeuta, sim? Gradativamente vai começar a funcionar afastados do que a regra da terapia, o que a regra lógica da terapia, técnica da terapia está ofertando, ou oferta. Sim? Não sei se você entendeu o que estou falando. Está muito bem. Obrigado. Vamos ver as perguntas, ordem das perguntas como mandou a irmã. Vamos ver. Qual é a diferença? A ver, irmã? Não, irmã, fale. Fale. Só queria ajudar. Não estou... A ver, fale mais perto do microfone. Eu só queria ajudar o irmão para continuarmos com o consciente direito e depois iniciações, porque pediram especialmente o grupo das chaves para aprofundar o irmão sobre as iniciações. Era só isto. Nesta pergunta paramos. A ver, você está falando da relação do consciente direito e das iniciações? Sim, foi uma pergunta que veio das chaves. Bem. Vamos a falar, então. Porque... Se escuta bem? Sim. Bem.
Façam vocês Então, dizer que sim. o consciente direito tem uma relação absoluta com as iniciações. Não existe possibilidade do desenvolvimento do consciente direito fora das iniciações. Porque para cada passo do desenvolvimento do consciente direito, se necessita um padrão energético interno pontual. E esse padrão é próprio de cada iniciação. Então, o ser, para desenvolver o primeiro vórtice do consciente direito, que é o vórtice do plexo cósmico direito, embaixo da última costela, sim? O ser necessita concretar internamente a primeira iniciação. Se ele não pode concretar a primeira iniciação, não existe possibilidade de fluxo interno de energia para poder alimentar o desenvolvimento do plexo cósmico direito, que é o primeiro vórtice do consciente direito que vai despertar. Então, a primeira iniciação serve para abastecer energeticamente o despertar desse primeiro vórtice. A segunda iniciação abastece de energias ainda mais elevadas para o despertar do cardíaco direito. Então, aquele cardíaco direito só pode despertar com a segunda iniciação, porque a mônada ainda não tem, com antecipação à segunda iniciação, o conhecimento cósmico, não tem ativado certas energias que são fundamentais como alimento para o despertar desse segundo vórtice, que é o cardíaco direito. Então, para o despertar daquele terceiro centro, daquele terceiro vórtice do consciente direito, o ser tem que transitar a terceira iniciação. Então, quando a terceira iniciação fica concretada, o ser começa a despertar, começa a ativar o terceiro centro do consciente direito, que é o cerebral direito. Então, o cerebral direito, o cardíaco direito e o plexo cósmico direito são a consequência direta do primeiro, segunda e terceira iniciação. Então, o que acontece uma vez que esses três centros ficam despertados, acordados, sim? Ativos? Que na quarta e na quinta iniciação, se produz um movimento interno de energias que tem como objetivo, sim, principalmente, unificar como uma entidade ativa aquele plexo cósmico direito, aquele cardíaco direito e aquele cerebral direito. Essa quarta e quinta iniciação permitem a síntese. Então, a partir desse momento, até a quinta iniciação, se conforma uma entidade energética, uma potente entidade energética na trama etérica da consciência do ser. Então, essa entidade energética na trama etérica da consciência do ser é a principal base, o fundamento para os dois passos seguintes, sim? Que são o despertar dos dois centros supraluminais. Porque o consciente direito tem 7 fases, 5 vórtices e 7 fases. Então, na sexta iniciação, o ser desperta o segundo centro supraluminar, que para despertar, como nós falávamos, necessitava daquela entidade na trama etérica feita, sim? Confirmada como entidade na quarta e na quinta iniciação. Então, esse segundo centro supraluminar que vai despertar na sexta iniciação, desperta o que se chama o campo supraluminar ou o campo da aura do ser. O espectro supraluminar é um campo de energia que depende diretamente da aura do ser, porque já o ser tem uma condição na aura muito elevada, muito pura, que permite o despertar
desse centro, do segundo centro supraluminar. E na sétima iniciação, desperta o centro supraluminar, o primeiro centro supraluminar, que é o mais potente, o mais poderoso, o principal centro supraluminar. Então, na sétima iniciação, desperta o centro supraluminar mais elevado. Então, quando o ser cumpre com todas as iniciações, tem totalmente desenvolvido o consciente direito. 3 centros na teletérica do ser, no corpo etérico, e 2 centros no campo supraluminar ou áurico. Então, esse é um ser com uma condição energética, com uma condição intuitiva, com uma condição de serviço para a vida do planeta e para o sistema solar muito importante. Quer dizer, é um ser que concretou todo o trabalho iniciático para fazer de sua própria vida uma ferramenta de interação com as leis cósmicas. A diferença principal do consciente direito com o sistema dos chakras é isso, que o ser que vai desenvolvendo o consciente direito tem uma receptividade respeito às leis cósmicas, às informações cósmicas. É um pioneiro que é como uma ferramenta das futuras leis aqui no planeta operando. Alguma pergunta mais disso, irmã? Obrigado. Qual é a diferença entre as práticas do novo ciclo, com o silêncio e os mantras, e as técnicas espirituais do ciclo anterior, como a meditação e o yoga? O que está presente agora que não estava presente nas tradições espirituais anteriores? O que hoje fica presente, que não ficava presente nas práticas do ciclo anterior, é o grande conhecimento cósmico que passou para o consciente de uma parcela da humanidade. Porque a humanidade, no ciclo anterior, ela ficava, sim, em um treino contínuo com as leis básicas da matéria, com o conhecimento somente planetário. Mas hoje, principalmente, os seres que estão abertos no conhecimento, eles ultrapassam o mero conhecimento das leis da matéria do planeta. Eles estão em sintonia, podem ir aprofundando com a cosmicidade mais profunda do planeta, que é um fato cósmico geral e não um fato somente planetário. Então, o conhecimento do ciclo anterior era um conhecimento somente planetário e muito limitado a nível planetário. Por quê? Porque era muito egoísta. As técnicas do ciclo anterior, os ensinamentos do ciclo anterior, o que ofertavam principalmente era treinar com uma proposta egoísta, porque os seres só se ocupavam de sua própria evolução. Os seres no ciclo anterior não pensavam no benefício do planeta, no benefício da humanidade. Eles faziam aquilo que faziam só para evoluir eles. Então, nessa época, naquele momento, naquele ciclo, o ser não podia pensar altruistamente, solidariamente, na evolução de todo aquele universo. Ele só podia pensar no próprio benefício do conhecimento que ele ia percebendo, que ele ia recebendo de alguns mestres. Então, a diferença é muito grande. Hoje, um ser genuinamente ao serviço do planeta fica esquecido dele. No ciclo anterior, ninguém ficava esquecido dele. O ser ia para o encontro com um ensinamento de um mestre, ia pensando no benefício evolutivo dele, como ele ia evoluir depois de trabalhar com esse conhecimento. Não ficava esquecido dele. Então, é muito diferente. Por isso, o registro que tem
a vida cósmica de aqueles seres que genuinamente trabalham para o plano evolutivo se define pela capacidade do ser da prática espiritual. O ser tem que ser um prático espiritual, não um teórico. Porque muitos teóricos trabalharam sempre para sua evolução com muito limitados resultados, mas a espiritualidade prática é o resultado genuíno da conexão do ser com o mundo interno e de que ele fica ofertado para o mundo interno como uma ferramenta de serviço. Não pode ser teatralizada a espiritualidade prática, mas uma técnica pode ser teatralizada. Qualquer manifestação técnica pode ser teatralizada. Um ser pode ficar 6 horas, ¿sí? Fazendo meditação com um saumério, ¿sí? É uma poltrona muito cômoda, mas não acontecer nada. Então, o único realmente importante para a mirada do cosmos é que o ser da sua vida faça a prática espiritual, não a prática da técnica. Porque a técnica não garantiza que você é espiritual, sino que você só está persistindo na técnica. Como podemos nós tornar mais impessoais, transcender o condicionamento da nossa personalidade? Tudo o que nós falamos hoje e outros encontros é a resposta para isso. Porque a única maneira que um ser possa ser mais impessoal, mais neutro, mais imparcial, é que ele pueda sintonizar a verdade da essência e a essência da verdade. E isso só pode ser feito quando o ser logra a sintonia interna. Porque impessoal significa que você não atua, ¿sí? Estimulado e em resposta às forças da personalidade. Imparcial significa que você tem a condição de ficar aberto ao estímulo da alma, que a alma não tem preferência por um polo ou outro polo. A alma é imparcial, é impessoal. Então, o trabalho que nós temos que fazer para avançar na impessoalidade, a neutralidade, a imparcialidade, é mergulhar aquilo que não é conhecido, é buscar a síntese, é a busca da síntese, da sintonia, da alinhação com aquilo que não tem polo, que não tem preferência, que não tem origem na personalidade. Então, se nós podemos fazer isso, então podemos ir perto do exercício da impessoalidade, na neutralidade, da imparcialidade. Então, o ser tem que cooperar com sua própria consciência da personalidade, tem que cooperar ficando atento para não confirmar sua identificação com o mundo polar, sua identificação com o mundo imparcial, com o mundo parcial. Porque o mundo é parcial, as ofertas do mundo são parciais, a identificação com a matéria é polar. Então, tudo o que oferta o rango conhecido da vida afasta o ser, interfere o ser para ser o treinamento da impessoalidade, da neutralidade, da imparcialidade. ¿Sí? Então, o funcionamento, voltamos para o consciente direito, o funcionamento do consciente direito favorece muito a prática da espiritualidade. O ser que vai desenvolvendo o consciente direito tem como condição avançar sobre a espiritualidade prática. Porque o consciente direito, se ele fica aberto para obedecer os estímulos internos, o consciente direito sempre é uma brúxula. Brúxula se diz? Não sei. Uma brúxula precisa. Então, se você quer avançar no campo da impessoalidade, da imparcialidade, tem que tentar afastar de sua vida os prejuízos, os preconceitos e uma capacidade nociva, tóxica,
de pensar que você sabe o que conviene para você e o que conviene para o mundo. Porque quando o ser, ele fica convencido de que ele sabe o que necessita ele, o que necessita o mundo, fica afastado da fonte da neutralidade. Aqui perguntam o que um ser deve fazer para ficar disponível para servir. E quase contestamos recém esta consulta, quando falamos que o ser tem que ficar atento para ficar desapegado daquilo que ele crê que é bom para ele e bom para o mundo. Sim? Então, o serviço é a assistência do inédito. Porque quando o ser racionaliza o que ele tem que fazer, que seria bom que ele pudesse fazer, onde fazer aquilo, então ele fica afastado do serviço. Porque o serviço não pode ser afastado da necessidade. E a necessidade só pode ser registrada, percebida pela partícula interna do ser, pela consciência interna do ser. Então, se você quer ficar disponível para o serviço, tem que ficar atento aos estímulos internos. E o mundo interno vai passar para você as indicações e você só tem que obedecer. Não pode pensar, ah, não, isto não gusta para mim. Eu gostaria de servir em outra coisa. Este fato não gusta, esta situação não, aquele lugar tampouco. Eu não gosto de servir com essas pessoas. Eu gostaria de servir de outra maneira. Tudo isso mostra que você não fica pronto para o serviço. Então, o principal que um ser tem que ter, instalado em sua consciência, ele tem que ancorar em sua consciência, é que o serviço é aquilo que ele facilite como receptividade a sua própria vida interna e que na obediência ele persista em concretar. Ele tem que persistir em concretar aquilo que a vida interna oferta. Sim? Então, esse é o caminho do serviço. Mas esse caminho não pode ser transitado se o ser não tem vocação interna. Porque se tem vocação externa todavia e não tem vocação interna, ele não pode fazer esta questão. A vocação interna é fundamental para que o ser avance no caminho do serviço. Porque a vocação de fazer a vontade interna, de conhecer a fonte interna, de ficar em síntese, coligado à fonte interna. Se não existe isso, não existe vocação de serviço. Falar de vocação de serviço é o mesmo que falar de vocação interior. O que acontece e qual é o contributo de uma cerimônia elevada de mantras? O contributo é muito amplo. A maioria de nós não sabemos qual é o alcance que tem uma cerimônia mântrica. O ser pode participar de cerimônia mântrica, mas quase nunca ele vai saber qual é o alcance daquela execução mântrica, daquela cerimônia mântrica. Porque para nós, que ainda ficamos em um estado de consciência muito limitado e dirigidos pela lei do karma, compreender os destinos do caminho da energia, compreender a fonte de energia e o destinatário da ação daquela fonte, não é um fato muito simples. Não é fácil fazer isso. Mas, de modo geral, quando nós formamos parte, assistidos internamente, da cerimônia mântrica, estamos trabalhando com fontes de energia muito profundas, minimamente da própria mônada, porque existem mantras
que uma mônada pode ofertar de seu próprio centro de consciência. De aí para cima, da mônada para cima, as fontes cósmicas, as fontes internas dos mantras podem ser muito diversas, muito amplias, muito elevadas. Existem mantras que as mônadas registram, ¿sí? Sintonizam de hierarquias. E, geralmente, aquele centro intraterreno com o qual trabalha uma mônada é a fonte principal do estímulo mântrico, porque os seres ficamos, em alguns ciclos, sintonizados com um centro intraterreno, outros ciclos com outro centro intraterreno, e essa sintonia é vivida, ¿sí? E concretada pela mesma mônada. Então, quando nós mantramos aquele centro interno planetário com o qual a própria mônada fica em sintonia, pode ser a fonte mesma do estímulo mântrico. E ainda mais, porque muitas vezes os estímulos mântricos são coligações feitas com entidades, coligações feitas, concretadas com entidades que ultrapassam o nível interno do próprio planeta. E pode ser um mantra de origem mixto, onde entidades solares ou extraterrestres ou extrasistêmicas também cooperam com a energia que o mantra vai desenvolver, vai liberar. Então, nosso trabalho com os mantras tem que ser um trabalho impessoal, neutro, sem nenhuma expectativa. Nós temos que aprender a mantrar como os pássaros cantam. Os pássaros não pensam que estão cantando. Os passarinhos não pensam nada. Eles ficam entregues para aquele exercício mântrico. Porque o trabalho do passarinho, quando ele canta, é um exercício mântrico. Porque ele não interfere na energia da alma-grupo, que é a fonte onde é estimulado ele, para liberar aquela preciosa energia. E nós, que já há muitos ciclos não dependemos de um alma-grupo, temos que responder com os passarinhos, como os passarinhos ao alma-grupo, as fontes superiores, tanto planetárias como cósmicas, através do princípio monádico, que oferta essa energia para nós. Então, a ver o que acontece como contributo. Então, o contributo da cerimônia mântrica é instalar, quando é necessário, e dissolver, quando também é necessário, as bases energéticas para uma quantidade de conjunturas vibratórias que o planeta necessita. A energia mântrica pode construir, pode dissolver aquilo que foi construído. Instala bases energéticas, dissolve estruturas antigas e pode construir novas estruturas. Então, o exercício mântrico é muito amplo. Um grupo que tem a flexibilidade, que tem a receptividade, que fica entregue para o plano evolutivo, pode ser muito útil às hierarquias como ferramenta no mundo tridimensional para trabalhar com as estruturas vibratórias daquele mundo. Então, como os mantras não são limitados pelas leis do espaço, pelas leis do tempo, o alcance de um grupo mantrando, se aquele trabalho, se aquela cerimônia genuína, profunda, estável, elevada, pode tocar todas as estruturas do planeta. Não necessita ser um grande grupo, muitas pessoas reunidas. Uma só pessoa mantrando em sintonia com a fonte cósmica interna é capaz de brindar um serviço muito amplo, um serviço, que não pode ser compreendido em sua magnitude, e um grupo ainda mais. Então, existem grupos hoje que foram treinados, que foram preparados há ciclos, há muitas vidas,
para hoje ficar na transição do planeta com um treinamento, uma receptividade para os trabalhos mântricos muito especial. Esses grupos hoje são fundamentais para esta atual transição do planeta. Esses grupos são muito importantes para as atuais leis planetárias, porque esses pioneiros podem liberar sons que não estão ligados ao egoísmo, ao interesse, que não estão ligados à indiferença, à mentira. São sons puros. Voltamos para isso que falávamos dos passarinhos. Os passarinhos não mentem quando cantam. Os passarinhos não enganam a ninguém quando cantam. Não estão fazendo trabalhos de magia, sim? Não estão tentando manipular energia. E os seres que mantram têm que ter essa mesma condição dos passarinhos. Têm que estar afastados de todos os vícios que os sons da linguagem humana ativou, liberou, utilizou de um modo muito tóxico até hoje. Alô, posso fazer pergunta? Olá, estou eu outra vez. Fique perto do microfone. Estou muito perto. É assim, sobre o tema do mantra, eu queria pôr uma questão mais simples, que é, por exemplo, uma mãe que tem um filho que ficou agora, por qualquer razão, se calhar devido a estas doenças novas, está no hospital, está doente. A mãe vai procurar tudo e vai rezar aquilo que ela conhece, vai pedir aos anjos, vai pedir aos santos, vai pedir a Deus, vai pedir aos espíritos superiores, aos guias, enfim, vai conforme a sua cultura e vai usar todas as opções possíveis, se calhar até vai fazer alguma promessa. Portanto, a pergunta é esta: que deverá fazer alguém que está numa situação de aflição por si próprio ou por outro e que deverá fazer em consciência para que aquela situação corra da melhor maneira? Vai rezar, vai meditar, que ligação terá que fazer, se não está a fazer, que ligação deverá fazer para que a situação se melhore ou que tenha alguma ajuda, seja pessoal, a si, ou a quem ela está a pedir ajuda? O que deverá fazer neste momento? Ou não faz nada? Bem, obrigado, irmão. Você falou bem, cada pessoa vai fazer nesses momentos críticos, nesses momentos tão particulares, vai fazer aquilo que sua consciência pode desenvolver segundo seu degrau evolutivo, segundo a evolução alcançada. Então, muitas pessoas, quando ficam nessas situações, pedem a energia, pedem a Deus, pedem aos anjos, pedem aos arcanjos, pedem aos magos, não importa se é um feiticeiro, qualquer que prometa para ele uma melhoria, sim? O bem-estar para seu filho, seu marido, sua esposa, é válido. Mas essas pessoas, nesses momentos, não podem lembrar, e muitos desses não podem lembrar porque não conhecem, não podem lembrar que existem leis, e essas leis justificam, essas leis ofertam para para cada um de nós, doenças, sim? Enfermidades, acidentes, distintas provas, que muitas dessas provas incluso podem levar ao desencarne do ser. Então, o ser pede porque ainda não tem a prática da lei instalada em sua vida. Um ser que tem uma evolução suficiente, que tem conhecimento espiritual genuíno, que faz de sua vida um campo prático de espiritualidade,
quando fica nesses momentos, ele sabe que não tem que interferir energia com pedidos, com rezos, com nada. Então, ele aprendeu que o melhor que pode fazer para isso é um silêncio profundo, que é ofertar-se a seu próprio ser interno, porque ele sabe, por aquela espiritualidade prática que vai concretando, ele sabe que se busca aquela alinhação interna, se concreta a alinhação interna, a sintonia interna, a energia que pode liberar sua consciência é muito melhor que qualquer trabalho de feiticeiro, qualquer ruego ou uma cadeia de oração, se fala assim, lá. Sim? Então, segundo, a evolução do ser é a ferramenta que ele vai a trabalhar, que ele vai buscar para as situações. Porque ele sabe que se você pede à lei que retire algo que a lei colocou, é uma contradição. A lei coloca uma purificação para o filho, para o marido, para a mulher, sim? Para o cachorro, não importa para quem. E você pede à lei que retire aquilo que a lei puso. Então, esse é um movimento egoísta, transitoriamente egoísta, mas nesse momento o ser cai nesse movimento egoísta. Quando os seres pedem a Deus que alguma coisa não aconteça, que o filho não mora, que o marido não mora, que o que fora, sim? Ou que sane daquela doença, o ser, em vez de buscar a neutralidade, que é o mesmo que dizer que aceita a vontade superior, é como dizer, Pai, é tua vontade, não a minha. Não é a vontade do ser, é a vontade do Pai que tem que ser executada, que tem que ser vivida e aceitada. Então, é muito importante isso. Mas, como você falou, e muito bem, cada um de nós vai a utilizar as ferramentas que o seu próprio processo evolutivo pôs à mão de cada quem, facilitou. Então, nesses momentos, você não pode falar com a pessoa, não tem que fazer isso. Você tem que buscar silêncio, tem que buscar receptividade, não pida, facilite que a vontade superior pueda desenvolver aquilo que tem previsto para seu marido, para seu filho, porque nesses momentos os seres só podem resolver as coisas utilizando aquilo que diariamente utilizam. E um ser que pide por costume, porque é por costume que pide a Deus para qualquer coisa. Ai, Deus, tenho que chegar à padaria para que exista, que quede algum pão para mim, porque meu marido necessita comer com pão. E ele está pedindo a Deus isso, chegar para a padaria. Esses seres têm incorporado. Então, quando tem um problema de qualquer tipo, pedem da mesma maneira. Aquele ser que tem a alinhação interna, que tem uma prática espiritual, um conhecimento das leis, se vai para a padaria, ele não está esperando, espero que exista um pão para mim, para levar para minha casa. Não. Ele vai para a padaria e se não existe pão, pega a volta e volve. Entende? Então, o principal que nós temos que fazer é cambiar no momento em que não ficamos em situações tanto traumáticas, cambiar nossos padrões de vida, entender melhor as coisas quando a situação não tem tanta negatividade, quando aparentemente a situação é tanto perigosa, não é o momento de aprender a nadar. Nadar se diz? Bem, quando o Titanic foi para o fundo do mar, ninguém tinha tempo de aprender a nadar, entende? Então, é muito importante que os seres trabalhem com seus padrões de vida para chegar a situações críticas, caóticas, com aquele alimento interno que vai necessitar aplicar na situação. Então, cada um de nós vai aplicar nos momentos caóticos aquilo que realmente representa para ele um aspecto da verdade. Mas o problema é que existem aspectos da verdade que estão muito desatualizados para poder
ficar de frente para a vida, para poder ficar perante da vida, atendendo aquilo que a vida coloca. Então, na medida que o ser fica muito desactualizado com os ensinamentos que a energia oferta para estes tempos, aquilo que a vida vai colocar perante para ele vai ser um enigma. Ele não vai saber como resolver. Ok. Obrigado. Está falando, irmã? Quer pergunta? Fala, fala. Acho que tinha mais uma pergunta no fim sobre o divino e também Fique mais perto, fale mais perto. acho que ficou no fim mais uma pergunta sobre o divino e o Mário também vai dar uma pergunta. O Mário. Bem, vamos agora a buscar a pergunta do divino e vamos a falar disso. Sim? Obrigado. Sim. Obrigado. A ver, estamos lendo aqui. Bem, Hermano, eu lembro da pergunta. Já encontrou? Porque eu estava a olhar. Está bem. é o número 17 que você colocou. Sim, Sim? sim. É mesmo. Bem, é muito útil o número, viu? Bem, aqui perguntam se o desconhecido é o átrio do divino ou é outro, ou é o próprio divino. É interessante, porque o desconhecido é aquilo que a consciência desconhece. Não estou descobrindo nenhuma coisa em particular com isso, hein? Mas, então, se você fica polarizado no nível divino, não significa que você não tem nenhuma coisa desconhecida para descobrir, para aprofundar. Significa que aquilo que é desconhecido fica em cima do nível divino. Então, depende o patamar onde o ser fica polarizado, onde fica realmente polarizado na experiência evolutiva, para que o divino seja alguma coisa mais ou menos elevada. Por exemplo, nós ficamos aqui polarizados no quinto, sexto e sétimo subnível do físico cósmico, quer dizer, no nível mental, no nível emocional, no nível etérico-físico. Então, tudo aquilo que representa a vida em cima do nível mental, quer dizer, a vida supramental, é desconhecido para nós. Então, o nível intuitivo é desconhecido, o nível espiritual é desconhecido, o nível monádico é desconhecido, o nível divino é desconhecido. E é desconhecido todo que está em cima do nível divino. Porque as pessoas pensam, o nível divino é o máximo. Não, não é o máximo. É o primeiro patamar do primeiro escalão, daquele primeiro escalão da existência cósmica, que é o físico cósmico. Então, para nós, o desconhecido é todo aquilo que vai daquele sexto, vai de arriba hacia abaixo, quinto, sexto, sétimo, que vai do quarto subnível a primeiro subnível. Então, o desconhecido é a intuição, como falávamos, o espírito, a mônada e as leis divinas. Mas, em cima disso, também é desconhecido. Então, espere um pouco, irmão. Para algumas pessoas é sinônimo
Desconhecido é sinônimo de divino, mas é uma limitação de elas, porque para as hierarquias que ficam polarizadas, algumas no nível monádico e no nível divino, esses níveis, esses patamares não são desconhecidos. O desconhecido para elas é o que acontece acima do primeiro subnível do plano astral cósmico. E para aquelas que já ficam nos níveis mais elevados do astral cósmico, o desconhecido é o que acontece acima desse nível, que é o mental cósmico. E para aquelas que ficam no mental cósmico polarizadas, o que é desconhecido é o intuitivo cósmico. E assim sucessivamente. Então, para as hierarquias intraterrenas ou intraoceânicas aqui da Terra e outras hierarquias internas do planeta, o desconhecido não é o divino, porque elas ficam polarizadas no nível divino. Então, você fale onde fica polarizada uma consciência e o que é desconhecido para ela, o que está em cima daquela polarização. ¿Sí? Então, como nós ficamos polarizados no mundo tridimensional, o desconhecido é o que fica em cima do mundo tridimensional. Aqui queda uma pergunta também. Como o grupo Xin responde às condições críticas na superfície nesta etapa de transição? De que forma a alma grupal pode neutralizar influências negativas? Nós preferimos, estimulados internamente, não utilizar para os conjuntos de seres da superfície, para os conjuntos de consciências humanas, o termo alma grupal. Preferimos utilizar entidade interna, porque a alma grupo é a alma ou as entidades que trabalham com o reino animal, com o reino mineral, vegetal. Então, nós preferimos, mais que alma grupal, e isto estimulados internamente, falar de entidade grupal. Então, o Xin é uma tarefa planetária, é uma tarefa que fica assumida por um conjunto de almas. Um dos grupos internos de almas tem como tarefa a tarefa Uxim. Então, Uxim é uma tarefa interna do planeta, que tem também reflexo no nível externo através de personalidades e de egos cujas almas pertenecem ao âmbito interno daquele grupo interno. Sim? Então, o Xin desenvolve sua participação na transição do planeta em sintonia com a atualização que a entidade interna, que podemos falar de Uxim, coloca para os seres que externamente estamos em sintonia com essa tarefa, que internamente somos parte daquela tarefa e que externamente temos que fazer o que corresponde. Se pode falar que a tarefa pertence ao nível interno da entidade. E aqui nós, no nível externo, trabalhamos. A tarefa interna é o trabalho externo. Então, a tarefa, Uxim, que é uma condição interna de um conjunto de almas, de consciência, tem seu trabalho em Sierra del Cielo como extensão daquilo. Então, em Sierra del Cielo, trabalhamos profundamente com a essência da tarefa, e essa tarefa, esse trabalho, de modo mais sintético possível, pode ser definido como uma atualização contínua. Se o grupo não tem condições de se atualizar, então gradativamente vai perdendo a possibilidade de ser uma ferramenta que brinde um reflexo do eterno presente, que é uma condição interna da vida. Então, nosso grupo
tem que ficar muito atento para se atualizar continuamente. Essa maneira de poder ele trabalhar com distintos fatos e situações que tem que ver com a assistência do plano evolutivo. Se o grupo não tem possibilidade de se atualizar, as relações do grupo com o mundo tridimensional é somente jogos de força. Somente jogos de força. Se limitaria a atividade a jogos de força. Mas essa não é a tarefa de um grupo evolutivo. Um grupo evolutivo tem que atender os níveis das forças em sintonia com a atualização que, momento a momento, a entidade grupal passa para ele, para esse conjunto de seres. Então, nós temos essa tarefa fundamentalmente. Não temos outra ferramenta que a atualização contínua e sostener a sintonia e a alinhação com aquela fonte de atualização para poder dar tratamento àqueles fatos que sempre na matéria são relativos ao plano evolutivo. Porque qualquer situação é relativa ao plano evolutivo, sempre e quando aqueles seres compreendam que o plano evolutivo se manifesta para eles nessas situações. Bem, creio que foram contestadas todas as perguntas. Não sei se quedou alguma, porque estuvimos para cima, para embaixo, para cima, para embaixo. ¿Sí? Ficou uma pergunta sobre o novo código genético. Como podemos atrair o novo código genético? Ah, bem. A ver, creio que é uma das primeiras. Sim, irmã. O código genético é uma das ferramentas que, sem ela, não poderia ser assistido ao plano evolutivo. Porque sempre que se está esgotando um ciclo, os códigos genéticos nas transições coabitam, compartem o espaço das transições. E mesmo a implantação do novo código genético na humanidade é uma ferramenta muito poderosa, muito forte na assistência da transição mesma. É um adelanto daquilo que vai acontecer no futuro. Então, esse código genético não tem condições kármicas. Por isso, os seres que vão receber o novo código genético têm que ter respostas muito pontuais e suficientemente estáveis para o mundo interno deles. Têm que ser receptivos da vida interna deles. Porque se não tem estabilidade e não tem receptividade, a energia do novo código genético, que não é kármica, é incompatível. Então, principalmente, o ser já tem que ter uma sintonia estável com o nível da consciência dele, que fica regido pela lei evolutiva superior. Porque nossa alma, sim, e nosso nível espiritual, nesses níveis da alma e do corpo de luz, nós estamos vivendo a lei evolutiva superior. Ficamos regidos pela lei evolutiva superior. Então, minimamente o ser tem que ter sintonia suficiente com a alma para poder receber o novo código genético. E esse código genético, quando implantado no ser suficientemente receptivo, pode ser simultâneo com o despertar do consciente direito. Porque quando o ser tem suficientes avanços na sintonia interna, acontece geralmente, que a própria vida interna dele já passou por iniciações. Então, as condições energéticas, a influência energética do mundo interno daquele ser com o mundo externo que ele tem que dominar é muito profunda. Então, o código genético fica relacionado com as iniciações. Fica pronto para aqueles seres que já não têm identificação
com os aspectos básicos kármicos. Fica pronto para aqueles seres, fundamentalmente, que desenvolveram com suficiente profundidade o velho código genético. Porque a compatibilidade para coabitar entre o novo código genético e o velho código genético é que a consciência do ser tem que haver desenvolvido suficientemente uma grande porcentagem do potencial do velho código genético. Então, isso é fundamental. Para quê? Para que os dois códigos ativos estimulem realmente a transição da consciência daquele ser e, através desse processo, a irradiação para o resto da vida planetária também pode acontecer. O código genético novo não pode conviver, coabitar com processos contínuos de agressividade. O código genético novo tem a energia da inofensividade. Então, se um ser que tem o velho código genético tem uma agressividade contínua, se tem uma vibração instável, vai para baixo vibratoriamente, não pode receber aquela implantação do novo código genético. Então, o ser pode receber esse código, pode passar a ser uma ferramenta do estímulo da transição do planeta para o advenimento da lei evolutiva superior, mas tem que cuidar igual seus padrões de vida e de conduta, porque a consciência interna dele pode retirar o novo código genético se ele não passa a prova continuamente de resgatar sua consciência da influência das forças da matéria. Então, muitos seres receberam o código genético novo, mas também transitaram no retiro daquele código. Então, o código genético não é uma coisa fixa, que quando você recebe, já está, já foi. O código genético tem que ser cuidado como um tesouro. Tem que ser cuidado realmente como o mais precioso que o ser tem. Mas o interessante é que o ser não sabe se ele tem ou não. Então, o cuidado desse código é indireto. O ser tem que cuidar seus padrões de vida, seus padrões de comportamento, as energias da sua mente, de seu corpo emocional. Ele tem que cuidar suas ações. Então, cuidando tudo aquilo que involucra, tudo aquilo que é inerente à personalidade, ele está cuidando dos aspectos mais sutis que podem estar influenciando e alimentando sua vida na matéria. Sim? Como, por exemplo, o código genético. Ok. Nós agradecemos profundamente, irmão, e vamos nos encontrar de novo já na Bulgária no dia 30, em Sófia. Bem, muito obrigado para vocês. Eu estou muito obrigado com vocês. Nossa gratidão para vocês pela tarefa sostenida na Europa. Sim? Todos juntos trabalhando para o plano evolutivo. Não importa a distância, não importa o tempo, isso não importa, porque a coligação entre consciência é um fato interno, subjetivo. Então, nós temos que seguir alimentando a relação subjetiva, interna, espiritual. Sim? Então, nossa gratidão, nosso abraço para vocês todos, sim? E seguimos juntos na assistência no plano evolutivo. Gratidão. Gratidão.